Eu acho que a gente podia trazer exemplos nossos, assim, de coisa que realmente, ao a gente testar essas técnicas, a gente sentiu que a gente manifestou. Eu acho que eu acabei falando do apartamento, mas dê Sim. exemplos. Você podia falar desafio. Conta do desafio pras pessoas. Assim que eu peguei aquele mapa, né, com os 22 passos, e eu tava muito certa que era aquilo, porque eu tava estudando já há muito tempo, e, tipo, eu sabia que... Inclusive, eu tinha aplicado com coisinhas pequenas, e, tipo assim, eu já tava tendo muito resultado. Eu pensava numa coisa, tipo, ai, eu quero fechar um trabalho com esse valor X. Eu quero fazer uma gravação Y. Tipo, era rápido, as coisas se desenrolavam. Aí eu falei assim, ok, agora eu vou manifestar uma coisa grande. Que, tipo, antes de eu contar o quê? Nessa época, eu me sentia muito... Tipo, eu tinha 5.000 seguidores no meu Instagram. E eu me sentia muito, tipo assim, cara, nada do que eu fiz até agora deu certo, tipo, em relação à minha carreira. Já lancei músicas, mas, tipo, eu não quero lançar só música. Eu quero pessoas pra ver essas músicas. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso pensar em algo pra que isso, tipo... eu não quero mais esse resultado. Eu quero ser uma menina, uma mulher que tenha resultados. Tipo, eu quero chegar e falar assim, ó, tipo, olha o meu Instagram. E não é, olha o meu Instagram, tem ali 50 curtidas. Não, olha o meu Instagram, tem 1.000, 2.000 curtidas nos posts. E, tipo, isso era eu pensando no que eu queria. Aí, eu falei assim, ok, então eu vou manifestar isso e tá decidido. Tipo, eu realmente tomei a decisão que eu ia fazer isso. E eu comecei a estudar. Naquela época, eu tinha, tipo, uma coisa que eu tinha decidido era que eu ia começar a desenvolver ainda mais o meu processo em relação à arte pra ser essa cantora que é uma das cantoras mais conhecidas do Brasil e do mundo. E aí, nesse processo, eu acessei alguns livros que, tipo, me apareceram, inclusive. Eu conheci o livro que hoje, tipo assim, é a minha bíblia pra eu, enfim, chegar nesse lugar que eu quero. Porque eu fui dar de presente, tipo, eu conheci através do Tauan uma frase desse cara. E aí eu falei assim, cara, vou dar de presente pra um amigo meu, um amigo meu que também é da área da música. E aí eu dei de presente pra ele. E aí, quando eu dei, ele falou assim, amiga, isso daqui é, assim, um livro perfeito. E eu já tinha começado a ler. Era um livro em inglês, bem difícil. E ali eu acessei o de como me tornar essa cantora. Porque é o Russ, né? Ele escreveu esse livro. E ele é uma pessoa que ele saiu do nada e ele falava que ele ia se tornar um dos rappers mais conhecidos do mundo. E ele se tornou, ele conta exatamente todo o processo. E, tipo assim, eu falei assim, cara, tipo, não é coincidência eu ter decidido que eu vou me tornar uma das cantoras mais conhecidas do mundo. E, tipo, eu atraí o livro que, tipo assim, tem o mapa exato de como eu fazer isso. Então, quando eu acessei esse livro, eu fiz o que eu mais sei bem fazer, que é, tipo assim, ser fissurada e aplicar aquilo assim, tipo, eu não, tipo, não tenho essa vibe de, tipo assim, ai, sabe, hoje eu não tô com vontade. Não, gente, se eu decidir, vocês não estão preparados pra quando eu tô decidida de qualquer coisa. Tipo, eu vou conseguir essa merda, tipo, nem que eu me mate, literalmente, tipo, tipo, tive problemas com o corpo, de corpo, assim, cansaço, porque eu não tenho esse limite próprio de, tipo, cara, tá, vamos com calma? Não, tipo, decidir, eu vou. E aí, tipo, eu comecei a estudar sobre isso, e aí dentro do livro do Russ, ele dá muito mapa do que ele fez, e eu já tava começando a estudar sobre marketing viral. Inclusive, tipo, eu li, nossa, muitos livros sobre marketing viral, tem um livro que é a teoria do contágio, enfim, que é, tipo, você estuda como que acontece o contágio de doenças e como que você faz isso aplicando pra, tipo, marketing e marcas, tipo, Você já leu Hitmakers? Sim, também. Muito bom Sim. também, né? Esse é outro também, que, tipo assim, eu transformei as minhas músicas depois dele. E aí, tipo assim, com esse combo de coisas que eu tava, assim, estudando, e quando eu falo estudando, eu não pego um livro e leio. Não, eu pego um livro e eu leio. O livro do Russ, eu acho que eu já dei umas 20 vezes. O livro é em inglês, eu traduzi ele.
E eu gravei eu mesma falando e eu escutava todos os dias os áudios. Juro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei os áudios do livro do Russ com a minha voz. Já regravei também, já regravei 3 vezes eu mesma falando dos áudios. E aí, enfim, tipo, eu acessei o como. E eu sabia que eu tinha acessado o como. Inclusive com as coisas do marketing viral. Foi quando eu falei assim, ok, eu vou colocar isso em prática e eu vou, tipo assim, eu tava muito assim no lugar da decisão. Eu abri um belo dia o meu vídeo, tipo, eu pensei nisso antes, mas, tipo, eu abri um vídeo pra gravar no Story e eu falei assim, eu tomei uma decisão, e foi bem desse jeito, tipo, bem desse jeito. Eu tomei uma decisão, eu vou me tornar desse jeito, tipo, tipo assim, eu não tava cagando pra que qualquer pessoa fosse pensar, falar, tipo, eu tava muito, tipo, eu tenho muita certeza que isso vai acontecer. E aí eu falei assim, eu vou me tornar uma das cantoras mais conhecidas do Brasil em alguns meses. Eu não sei quanto tempo isso vai ser, mas nos próximos 90 dias eu vou mostrar tudo que eu já fiz pra conseguir isso e tudo que eu vou fazer pra que eu seja conhecida no Brasil nos próximos meses. E aí, assim, tipo, eu sabia que o meu primeiro vídeo ia ser viral. Eu, tipo assim, eu apliquei tudo o que eu sabia. Tipo, eu sabia. Tipo, aquele vídeo ia ser viral. E o vídeo hoje já tá com quase 2 milhões de views. Tipo assim, atingiu quase, tipo, eu não sei exatamente, né, tipo, essas pessoas, mas, tipo, chegou em muitas pessoas da indústria. Muitas pessoas, tipo assim, olhando, ai, querida, coitada. Outras pessoas, tipo assim, te apoio. E, tipo, nossa, o tanto de comentários. Tipo, sei lá, mais de 4 mil comentários em publicações diferentes, falando assim, tipo, nossa, eu também tenho um sonho, eu quero, tipo, a sua força me deu vontade de seguir. Tipo assim, foi um marco gigante na minha vida. Foi também o período ali, né, os 90 dias, que eu mais tive coisas acontecendo na minha vida, tipo, músicas chegando a 10 mil streaming sem eu investir, tipo, nesse processo eu investi R$ 400, porque nessa época também, eu ainda não tinha tanto investimento de pessoas de fora. Não que hoje eu tenha, tá? Mas, enfim, teve um processo aí que eu tive. E eu peguei R$ 200, que era o que eu tinha, tipo, na época, e foi no cartão. E, tipo, eu acho que a minha mãe me deu R$ 200 ali pra... Ah, não, o meu namorado da época me deu R$ 100 e a minha mãe me deu R$ 100. Juntou R$ 400 que eu investi, tipo, em tráfego ali na época. Mas R$ 400 pra 20 mil seguidores, tipo, e tipo, milhões de comentários que eu recebi, tipo, não foi o dinheiro, sabe? E aí, esse foi o do meu maior feito. Tive teste de confirmação no processo. Quase que eu parei várias vezes. As pessoas que estavam ao meu redor acompanharam isso. Mas, tipo assim, em breve irei repetir. Não dessa forma, até porque eu acho que isso já foi. Mas eu tô bem decidida a continuar esse plano e, tipo, de forma... colhendo os erros também que eu tive nesse processo. Que foram vários e, inclusive, contarei esses erros no meu álbum.